meus amados irmãos, amigos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos o santo nome de Jesus. Queremos convidá-los, a todos os nossos amigos que estão conectados nessa rede social, Facebook. Nós iremos agora transmitir a todos uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, e nós iremos também transmitir essa mesma mensagem, iremos colocar também na nossa outra e mais nova rede social, no YouTube. Você que ainda não é nosso amigo, ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, pesquise Missionário Jordean de França, se inscreva em nosso canal, nos ajude também a pregarmos um pouco mais Deus para todos. Tenho plena certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração e para o meu coração também. Amém? Quero pedir a todos que irão agora estar assistindo conosco, já tem alguns irmãos conectados conosco. Pedir a você agora que reserve este tempo para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do eterno Deus, que Ele é bom, a sua bondade é imensa para conosco, e nós queremos, pela misericórdia de Deus, trazer uma mensagem para o seu coração. Quero pedir a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 15 e no versículo de número 1. Mateus capítulo 5, ou melhor, capítulo 15 e versículo 1. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler alguns textos da palavra do Senhor para nossa edificação espiritual. Amém? Diz assim o texto sagrado: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao pai e nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Amém. Até o versículo de número 11 do Evangelho de Mateus nós temos lido.
e queremos, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos transmitindo a você uma palavra de Deus, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Eu já coloquei o tema em cima, você já observou, tenho certeza. O perigo das tradições. O perigo das tradições. Nós lemos um texto em Mateus que vai nos falar sobre as tradições dos anciões, dos fariseus, dos saduceus e outras religiões que existiam, ou seitas que existiam nos dias de Jesus. Observando esse texto sagrado, nós vamos ver o próprio Mestre, o próprio Cristo Jesus, nos alertando acerca dos perigos das tradições. Muita gente, quando nós observamos, queridos irmãos, esse texto ou essa palavra tradição, e vamos ao dicionário, a pesquisa dela, nós vamos ver que a palavra tradição quer dizer notícias de fatos puramente históricos, de doutrinas religiosas e acontecimentos de qualquer ordem que nos é transmitida de idade em idade, que sem alguma prova autêntica se tem conservado, passando de boca em boca, sendo todavia uma das bases da história da religião. Então, tradição é notícias de fatos históricos, religiosos. E quando trazemos para o conceito bíblico, nós vemos o próprio Jesus e a tradição judaica. Os fariseus seguiam uma linha direta a partir dos assedins. Seu nome significa os que se separam. Havia cerca de 6.000 deles nos dias de Jesus. O mais da quebra da lei de Deus por parte de seus ancestrais. Queriam ser separados de qualquer forma de contaminação. Então, os judeus eram homens que seguiam uma e eles criam que por causa da quebra da lei de Moisés, que eles guardavam, que os judeus receberam do próprio Moisés, dada por Deus a Moisés, e que eles obedeciam essas tradições, essas leis. Mas, queridos, nos dias de Jesus, a Bíblia vai dizer que existiam apenas 6.000 desses homens, desses fariseus, que eram separados, que eram, aos olhos de muitos, puros e longe de toda contaminação. Eles eram, à vista da sociedade judaica, homens santos, separados. Mas Jesus conhecia e conhece o ser humano. Jesus, ele conhece não só o que está fora, na aparência, na roupa, se está bem vestido, ou porque é muito fácil à vista humana a gente querer se trajar bem, mas o nosso Deus, ele olha para dentro de nós, como ele disse para Samuel: Samuel, tu vê a aparência, eu porém vejo o que tem no coração. Jesus olhou para os fariseus e viram neles que realmente eles estavam seguindo as tradições, mas para aparecer aos homens
ou ao povo judeu, que eles eram e que seguiam à risca todas aquelas tradições e que obedeciam à palavra de Deus. Mas nós vamos ver, Jesus atacou eles, mostrando que até os fariseus não viviam corretamente, não conseguiam guardar a lei, eles eram corruptos. Nós vamos ver Jesus falando isso no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23 e no versículo 27. Você que tem uma Bíblia em casa, pode acompanhar para mim, ou acompanhar comigo os textos da Bíblia Sagrada que nós iremos estar usando aqui para todos nós sermos edificados. Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus vai dizer desta forma: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Então Deus, o próprio Jesus, ele descreve: ai de vós, no versículo 29, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Jesus começa a falar severamente e repreendê-los com uma palavra dura, porque Jesus, ele veio ensinar a verdade. Jesus, ele veio nos trazer o verdadeiro evangelho dado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor e Salvador da humanidade. E nisto Jesus nos ensina o perigo das tradições, que é o que eu quero trazer para nós nesta noite. Assim como os fariseus, muitas pessoas nos nossos dias de hoje estão seguindo preceitos ou tradições humanas, de preceitos humanos, e não estão agradando a Deus. Pensa pelo fato de simplesmente ele ter aprendido daquele jeito, daquela forma com os seus pais, com os seus parentes, às vezes alguém que foi criado com algum parente e que foi ensinado uma lei, uma tradição religiosa. Tem muita gente que chega até a dizer: na lei que eu nasci, nesta lei eu vou morrer, não sabendo ele que a lei que nós nascemos foi a lei do pecado. Davi diz: em pecado me concedeu minha mãe. Então todos nós nascemos na lei do pecado. Nós, quando viemos a este mundo, não trouxemos nenhuma religião, não trouxemos nada, pelo contrário, nós nascemos na lei da inocência. Na lei da inocência, não sabíamos de nada, não sabíamos falar, até para andar passou alguns anos ou meses para andarmos, mas quando crescemos, eu falo de mim, quando eu cresci, eu nasci em um lar católico e segui alguns anos o catolicismo, mas um dia alguém me convidou a um culto, para assistir um culto de jovens. Nesse tempo eu tinha 15 anos de idade, e eu fui assistir um culto de jovens, e pela primeira vez eu vi algo da parte de Deus tão gratificante, tão poderoso, que naquele culto com poucas pessoas e numa sala de barro, Deus bradou e falou comigo. Mas como eu seguia uma tradição, como eu estava seguindo uma religião, eu não quis aceitar, porque geralmente quando a gente usa a pressão aceitar a Jesus, muitas pessoas dizem: eu já tenho Jesus,
eu já aceitei desde que eu nasci. Mas estamos com esse pensamento errado, porque a Bíblia diz que é necessário confessarmos com a nossa boca, e uma criança ainda não pode confessar, não pode falar. Mas os irmãos insistiram, e eu sempre gosto de dizer isso. Alguém e uma amiga me disse: Jodean, vamos experimentar, e se nós não gostarmos, nós saímos, não somos obrigados a ficar. E eu aceitei a Jesus desta forma. Eu fui experimentar. Hoje, pela graça de Deus, já fazem mais de 17 anos que estou servindo ao Senhor. 9 anos que estou fazendo a obra missionária, pregando o Evangelho. E Deus fez uma promessa para mim, depois de alguns dias de crente, que tinha aceitado a Jesus como meu Senhor, que a minha vida começou a mudar de forma tão poderosa. Deus começou a transformar a minha vida e mostrar para mim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando, queridos, eu aceitei Jesus, no outro dia, algumas pessoas da minha própria família começou a me criticar, a zombar de mim. E eu estava deixando o cabelo crescer, e vocês dão para perceber que meu cabelo não é muito bom, mas já estava por aqui pela orelha e tal. Queria ser todos aqueles jovens playboy, como a gente usa a linguagem hoje. Mas no outro dia, ainda com brinco na orelha, eu estava andando no quintal de casa, quando Deus bradou no meu coração: tira o brinco, corta esse cabelo, porque eu tenho uma obra na tua vida. Eu comecei a chorar, e sempre digo isso por onde eu passo. Chamei o meu irmão, que ele cortava cabelo na tesoura, ele cortou meu cabelo, e daquele dia em diante, eu criei naquele dia, eu aceitei Jesus, mas no outro dia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de Deus se manifestou na minha vida, e daquele dia em diante, Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Eu sempre gosto de dizer isso para muitas pessoas. É uma das maiores armas que Satanás usa para querer prender as pessoas no engano, é dizer isso: na lei que tu nasceu, tu tem que morrer. É mentira do diabo. Você tem que aceitar a Jesus, você tem que confessar o Senhor Jesus para a tua salvação. Você tem que crer e confessar com a tua boca. É isso que a Bíblia, é isso que a palavra de Deus nos diz. E isso aconteceu comigo quando abri o meu coração para Deus. E com poucos dias de crente, Deus usou um pastor do Amazonas, que nunca mais ouvi este homem, mas Deus usou ele para falar comigo de uma forma tão poderosa, tão gloriosa. E Deus bradou naquele homem e disse: filho, eu te escolhi, te chamei, te separei do ventre, para que tu leve meu nome em muitos lugares. Vou te levar por lugares grandes e pequenos, e por onde tu passares, eu vou salvar, vou curar, vou batizar com o Espírito Santo, porque eu sou Deus e estou contigo. Daquele dia em diante, eu ainda não pregava o Evangelho, novo na fé, nunca tinha tido essa experiência com Deus. E quando ouvi Deus falando comigo, meu coração ardia. E daquele dia em diante, Deus falou através daquele pastor: eu estou te dando o dom da palavra, para tu ser um pregador da minha palavra. Sou eu que estou te dando. Daquele dia em diante, eu comecei a ler a Bíblia, e o Espírito de Deus começou a abrir a minha mente de uma forma tão poderosa, meus queridos irmãos, que eu lia a Bíblia e chorava.
eu lia a palavra e ficava tão alegre, contente e sentindo uma presença tão poderosa de Deus na minha vida, que a minha vida mudou. Daquele dia em diante, eu comecei a falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta o homem das suas tradições religiosas. Eu vou mostrar para você, porque Jesus deixou tudo bem claro. Jesus deixou tudo escrito na sua palavra. Os fariseus queriam e demonstravam ser homens santos, mas o próprio Jesus diz na sua palavra, e eu li aqui no capítulo 23 e versículo 27 do Evangelho de Mateus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha só o que Jesus falou com aqueles homens que dizem, como muitos hoje, Jesus o repreende, porque não é a minha tradição religiosa que vai me salvar, não é a placa da minha igreja que vai me salvar, Assembleia de Deus, não, ou a metodista, presbiteriana, adventista, não é a placa. O que vai nos salvar é Jesus. Essa é a diferença. E muita gente estão seguindo tradições religiosas, muita gente estão se curvando diante de um semelhante seu, de uma imagem, e Deus não quer isso para nós. Jesus mostrou exemplo, está na Bíblia, pessoal, meus irmãos, está na Bíblia. Mateus capítulo 4, nós vamos ver Jesus sendo tentado, e quando o diabo diz: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, ele disse: somente a Deus adorarás ou servirás, e somente a Ele darás culto, só a Deus. Nós não devemos nos prostrar diante de uma imagem. Nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, diante da maior potência mundial daqueles dias, e que o rei, que era soberano naquela cidade, levantou uma imagem e deu um decreto a toda a cidade de Babilônia: quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. E o que aqueles 3 jovens fizeram? A Bíblia diz que eles não se curvaram. A multidão inteira estava lá, diante da imagem, e quando começaram a tocar as gaitas, os pífaros e todos os instrumentos, todo o povo se curvou diante da imagem do rei. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que aqueles 3 jovens hebreus ficaram de pé, porque eles tinham dentro do seu coração que somente Deus devemos nos prostrar, somente Jesus devemos nos prostrar. E Jesus, quando subiu, antes de subir ao céu, ele disse: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Devemos pedir a Jesus, devemos clamar a Jesus. E aqueles 3 jovens hebreus, a Bíblia diz, irmãos, imagine só, a cidade inteira de joelhos diante de uma imagem. Imagine aqueles 3 jovens crentes no Deus vivo. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles não se prostraram. E sabe o que aconteceu? Nós sabemos a história. A Bíblia vai nos dizer que o rei ficou tão furioso que a Bíblia diz que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegaram Sadraque, amarraram e jogaram na fornalha aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia diz
que os homens que levaram só do vapor da quintura morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, só o que queimou foram as cordas que o prendiam, e eles caminhavam entre o fogo. E sabe quem estava caminhando com eles? O próprio Deus. E Jesus estava andando dentro do fogo aquecido com aqueles 3 jovens. E eu glorifico a Deus quando eu leio essa história, irmãos, porque eram 3 jovens cheios de Deus na vida, cheios do Espírito Santo, e que não se curvaram diante de uma ordem de um rei para adorar uma imagem. Eles preferiram servir a Deus. E olha só o que aconteceu. Como eles não se curvaram diante da imagem, Deus viu tudo aquilo. Deus desceu lá para livrá-los, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus, Ele tem algo com pessoas que realmente o adoram, o servem com toda a sua vida e que reconhece que Ele é o único Senhor e Salvador da humanidade. Aqueles 3 jovens foram livres da morte e eles fizeram uma cidade inteira se curvar diante do verdadeiro Deus. É isso que acontece conosco, meus irmãos. Se não ficarmos presos nas tradições, o perigo que essas tradições nos trazem, você sabe o que é? Uma perdição eterna, porque nos prendemos a preceitos que aprendemos com os nossos ancestrais, antepassados, e que muitos deles não sabiam ler, não tinham experiência com a palavra de Deus, e muita gente se perdeu e está se perdendo porque ainda quer viver segundo tradições religiosas, quer estar se curvando diante de imagens, quer estar se prostituindo, quer estar vivendo de acordo com a carne, como a Bíblia diz. Mas, queridos, Jesus repreende os fariseus, aqueles homens que se achavam santos e que só eles tinham salvação. E Jesus disse: olha, vocês por fora são igual sepulcros calhados, são bonitos por fora, mas dentro tem ossos e toda podridão. Examine a sua vida, você amigo que irá assistir essa mensagem. Como é que você está diante de Deus? Você quer preferir seguir as suas tradições? Ou quer seguir a palavra de Deus, o que Deus estabeleceu? Registrado na Bíblia Sagrada, nosso manual de fé e prática, a Bíblia. Eu quero dar um exemplo para você de alguém que era um fariseu, e referiu aos fariseus aqui como os caras. Olha só, capítulo 1, versículo 13 ao 15, a Bíblia diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições de meu pai. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Eu estou aqui lendo para você o que está escrito na Bíblia, versículo 13 ao 15. E você sabe de quem estou falando aqui já: o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, conhecido. Este homem era famoso pela sua
tradição. Saulo, e a história vai dizer para nós que Saulo era tão preservador dos costumes da lei, que pela lei de Deus ele matava, ele era capaz de matar. E era o que ele estava fazendo com a igreja de Jesus, perseguindo ela, prendendo cristãos ou cristãos, prendendo crentes. Mas um dia a Bíblia diz que ele vai com a carta de autoridades para a cidade de Damasco para prender os crentes. Mas por volta do meio-dia, a Bíblia diz que uma luz raiou e Saulo caiu do seu cavalo e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, irmãos, Saulo, ele era um crente em Deus. Ele pensava que estava agradando a Deus. Ele era zeloso da lei de Deus. Imagine só aquele homem agora ouvindo uma voz de um homem nazareno que foi morto e que ao terceiro dia ressuscitou. Ele agora escuta uma voz bradando do céu e diz: Saulo, por que tu está me perseguindo? Ele estava perseguindo os crentes, mas o dono dos crentes é Jesus. Aleluia! Ele é o nosso. E quando nós olhamos, queridos, Saulo, para tirar suas dúvidas, ainda diz: Senhor, quem és? E a voz bradou do céu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, louvado seja Deus! Aquele fariseu, ele foi liberto das tradições, ele foi liberto da lei, porque ele entendeu que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu para nós. Ninguém era capaz de guardar a lei. Os fariseus não estavam guardando, os saduceus não estavam guardando, os herodianos também não, e várias outras seitas que existiam naqueles dias de Jesus, ensinando a verdade. E se estavam ensinando, mas não estavam vivendo a verdade. Mas Jesus separa um fariseu, irmãos, Saulo, conhecedor da lei, um crente em Jeová, um crente que guardava a lei de Moisés e que para ele tinha que ser aquela lei, enquanto o Messias não fosse enviado a Israel. Só que eles não sabiam que o Messias já tinha sido enviado e que eles rejeitaram o Messias, não creram na sua palavra. Agora o Saulo se depara com o Cristo ressuscitado, aleluia, glorificado, e diz: por que tu me persegues? Duro é para ti, porque agora tu vais saber, Saulo, aleluia, tu vais levar o meu nome perante os reis, perante os gentios. E aquele fariseu, ele foi liberto da sua tradição, porque Jesus cumpriu a lei, toda a lei, e nos deixou o caminho. Ele é o único que pode nos libertar. Para Saulo, ele se revelou à sua igreja. Deus falou comigo.
E para você também Ele pode se revelar através desta palavra. Ele é o único que pode nos libertar. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Jesus é o único que pode das tradições religiosas. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 37, a Bíblia diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho mais do que a mim não é digno de mim, e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Saulo, ele venceu as tradições de seus pais. E o que me chama a atenção é que ele diz: no judaísmo, a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Talvez você é alguém que guarda a tradição dos seus avós, dos seus pais, porque talvez não conhecem a palavra. Meu amigo, meu irmão, mas Jesus pode te libertar assim como Ele libertou a Paulo, e que tornou ele um grande pregador, missionário, levando a palavra por vários lugares, porque ele teve um encontro com Jesus. Hoje nós não temos meio termo, ou nós temos Jesus ou não temos nada. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não chegaremos a lugar nenhum. Jesus disse em João capítulo 10, versículo também de número 10: eu sou a porta. João 10, versículo 9, se eu não me engano, 10 ele diz: ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas ele diz, João 10, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, o único que pode nos libertar das nossas tradições religiosas é conhecendo Jesus. Conhecer a Ele não é simplesmente, eu sei quem é, é alguém que passa até um filme na televisão, que morreu. Não, é ter experiência com Ele, é ter comunhão com Ele, é ouvir a sua voz, é sentir a sua presença, pois Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Eu estou caminhando com Jesus. Eu estou tão convicto que Ele está comigo, que eu glorifico a Ele todo dia, porque não era da minha vontade. Eu não queria ser crente. Eu já disse por muitos lugares por onde eu passei: olha, irmãos, eu xingava os crentes, eu jogava pedra na igreja, eu fiz tantas coisas perversas com os irmãos, e que hoje eu vejo algumas pessoas falando e eu penso comigo mesmo: eu também era assim, mas Deus mudou a minha vida. O que eu tenho que fazer é orar por esta pessoa. Quanto mais eu falava dos irmãos, mais os irmãos estavam orando por mim. E Deus trabalhou, ouviu a oração daqueles crentes, aleluia, daquelas irmãs que oravam, que choravam por mim. Salva ele, Deus, faz dele um pregador da tua palavra. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está
falando um pouco de Jesus. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, a vida. Temos que correr para Ele para sermos libertos. É Ele que vai nos libertar dos perigos das tradições religiosas. É Ele, muita gente o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que os pastores ou os crentes são ladrões. Meu irmão, nós temos compromisso com Deus. Nós estamos falando a verdade, nós não estamos omitindo nada. Nós só pregamos o que a Bíblia diz. Não estamos aqui. É a palavra. Dar na tua vida. É a palavra que pode tirar esse conceito. E quando você passar a conviver dentro de uma igreja, você vai ver que você estava errado, assim como eu vi e vejo ainda hoje o quanto eu julgava errado os irmãos, e que simplesmente eles estavam com a verdade, que é Jesus. Glória a Deus. Somente Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, no versículo 12: quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. As tradições, elas podem te levar a um caminho eterno sem Deus, porque para ir para o céu não é como você quer, não é como você imagina. Para ir para o céu só tem um caminho, e o caminho é estreito, o caminho é apertado. Não devemos estar, ou talvez você pense, Deus quer que a gente se divirta, Deus quer que a gente curta. Existem várias maneiras de curtirmos a vida com Deus, felizes. Nós somos o povo mais feliz da terra, aleluia. Nós temos Deus conosco, não precisamos da bebida, não precisamos da prostituição, não precisamos da fornicação, não precisamos da idolatria, não precisamos nos prostrar diante de uma imagem, não precisamos de nada disso, não precisamos do nosso ego, não. Agora nós temos Jesus em nossas vidas, é o que me basta, é a graça de Deus. Sabe que é graça? O favor imerecido de Deus. Foi isso que por mim e por você, um favor. Ele deu o seu Filho, e agora Ele diz: quem tem o Filho de Deus tem vida, e quem não tem o Filho não tem vida. Ele promete uma vida aqui na terra, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida feliz, uma caminhada, uma trajetórias de lutas, mas também trajetórias de vitória. Então, meu irmão, meu amigo, o que eu tenho a dizer para você: corra para Jesus, que Ele é o único que pode mudar a tua história. Ele é o único que pode mudar a tua vida. Ele é o único que transforma o ser humano. E Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15 ao 17: quem está em Cristo, criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Você quer desfrutar de uma vida nova? Você quer desfrutar de um novo nascimento na fé? O que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O fariseu Nicodemos
Ele pensou que era necessário entrar no ventre da mãe novamente depois de velho. Mas Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Deus quer gerar você de novo, porque o pecado deformou a humanidade. O pecado destruiu a humanidade, separou o homem de Deus. Mas Jesus veio nos ligar novamente. Ele é a nossa salvação. Jesus, ele veio trazer a paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Fomos libertos da tradição religiosa. Eu fui liberto daquilo que eu dizia que estava certo. Mas quando Deus mudou a minha vida, e eu me lembro de uma coisa que eu fiz quando retornava de um carnaval, e nesse tempo na cidade de Santo Inês estava matando muita gente no período do carnaval, e eu vinha voltando umas 4 horas da manhã e disse isso, nunca me esqueci. Eu disse: Deus, se tu me levar em paz para casa, eu vou te servir. Eu não imaginava que Deus estava tão interessado em mim, aleluia, e que me colocou diante da porta certa. Eu não tenho uma sombra de dúvida que vou morar no céu com Deus, porque o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. E assim como ele fala comigo dentro de mim, o Espírito de Deus também quer falar dentro de você. Abra o teu coração para Jesus, abra o teu coração para Deus, permita Jesus entrar na tua vida, permita, abre a porta, não endureça o teu coração, mas abre a porta do teu coração para Deus, e deixa Jesus encher a tua alma de paz, deixa Jesus encher o teu coração de alegria, pois Ele é o único que pode saciar a nossa sede, Ele é o único que pode mudar a minha história e a tua história, assim como Ele mudou a de Paulo, mudou a minha e de várias pessoas no Brasil e no mundo que o recebeu na sua vida. Ele pode mudar a tua história. Talvez você pode até dizer: ah, mas para mim não tem mais jeito. Tem sim. Jesus pode te libertar. Ah, mas eu sou viciado em drogas, eu sou viciado no alcoolismo, eu estou tão preso na prostituição. Jesus é o único que pode te libertar. Abra o teu coração para Deus. Deus, Jesus, Ele pode mudar o mais vil pecador, e não tem pecado que Ele não perdoa. Ele perdoa os teus muitos pecados. Ele perdoa os teus muitos pecados. Ele não está te acusando ainda, Ele está te dando mais uma oportunidade de ser liberto das tradições religiosas, das tradições que você aprendeu de seus pais, para seguir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que liberta e que pode mudar a tua vida. Que o Senhor Deus, Ele possa abrir a tua mente, e você que vai estar assistindo essa palavra, compartilhe essa mensagem, para que muitas vidas sejam edificadas por essa simples palavra, que essa simples palavra ela é poderosa, que pode salvar o mundo inteiro, se você crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. Promessa de Deus para você, para a tua vida. E eu quero encerrar esta palavra
pedindo a você, se você desejar aceitar a Jesus, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Uma igreja que pregue o genuíno evangelho, o evangelho puro, o evangelho transformador de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Deus, Ele ainda faz esses milagres e quer fazer na tua vida e mudar a tua história. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus a bênção do Senhor para a tua vida. Eu sei que Deus, Ele pode te libertar das tradições religiosas, porque ela tem grandes perigos e que pode te levar para uma eternidade sem esperança. Jesus é o único caminho, é a solução para a tua vida. Convido você a orar agora, falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, sou grato a Ti, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar transmitindo a Tua palavra para várias pessoas que estarão assistindo depois. Pai, que essa palavra possa penetrar nos corações e abrir a mente de muitas pessoas. É necessário arrependimento, Senhor, para a salvação. Deus, estenda as mãos sobre o nosso Brasil. Venha salvar muitas almas para Ti, Senhor. Aproveito para orar pela minha família, meu irmão Jorgean, que está lá em Rondônia, Porto Velho, que está assistindo agora comigo aqui, Senhor. Está olhando e contemplando esta palavra que pregamos. Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, guardando, livrando de todo mal, a todos os irmãos conosco, Pai, que estão precisando de um milagre. Ó Deus, Tu é Deus de perto, também é Deus de longe. Visita o Teu filho aonde ele estiver, a Tua filha aonde ela estiver agora, Senhor. Faça um milagre na sua vida. Ó Deus, cura ela, liberta ela, cura ele, Senhor, liberta ele desta enfermidade, pois Tua palavra diz que Tu tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Pai, Tu levou sobre si as nossas enfermidades, e ó Deus, queremos Te pedir e usar da autoridade do Teu nome, pois o próprio Senhor Jesus nos disse: ide e curai os enfermos que nela houver. Ó Deus, através desta internet que estamos usando agora, Pai, queremos orar e Te pedir, repreende toda a doença que tem assolado o Teu povo, que tem assolado essa pessoa amiga que vai estar assistindo, ó Deus, essa pregação, esta palavra. Pai, traz a cura, liberta da depressão, liberta, Senhor, dos vícios, para esta pessoa, transforma esta pessoa, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Eu Te peço, Senhor, visita a todos agora e faça um milagre, em nome de Jesus. Liberta essa pessoa, Senhor, pois Tu és o único que liberta. Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe. Conosco, várias pessoas que estiveram conosco assistindo, né? Irmão Reginaldo, lá de Santa Inês, Reginaldo Feitosa, o irmão Cláudio Roberto, que esteve conosco, a irmã Daniele, lá de Vargem Grande, irmão Clenilson, aqui do nosso povoado, Poção da Jussara, a paz do Senhor para a irmã Daniele lá em Vargem Grande, irmão Clenilson Lima. Não esquece de orar por nós. Nós estamos orando que Deus visite vocês em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A irmã Francisca Santos Souza também, que esteve conosco. Deus abençoe.
irmão Francisco Takayama, lá de Bom Jardim, nosso amigo pregador do Evangelho, nosso abraço em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Nossa irmã missionária Marilene, querido pastor Josias, que também está, abençoe a nossa amiga Jardi, que está em Bahia, eu não lembro agora a cidade, lá na Bahia, assistindo conosco, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Geisiane, irmã, Deus abençoe em nome de Jesus. Meu irmão mais novo, irmão Antônio Silva, lá de Belém do Pará, aleluia, que Deus te abençoe, meu irmão, um forte abraço em nome de Jesus. A irmã Érica Lopes também esteve conosco. Diogo Neves, em nome de Jesus, Deus abençoe, com a sua esposa, irmã Girlene, pessoas que estão conosco nessa live, Deus abençoe. O missionário Márcio, lá no Piauí, irmão Giovanni Silva, lá também do Piauí, que está assistindo conosco, o meu irmão Jorgean, lá de Rondônia, Porto Velho. Deus abençoe a todos. E você que estará assistindo essa palavra, compartilhe. Ela também vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Você viu em nosso canal, a nossa mais nova rede social. Nós já compartilhamos algumas que pregamos aqui no Facebook e vamos estar disponibilizando também esta mensagem no nosso canal no YouTube. Se você, meu irmão, meu amigo que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos para poder transmitir também ao vivo mensagens de Deus para todos e para o mundo, que Jesus é a solução para o mundo, que Jesus é a esperança da glória. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.